Salve, salve, amiga reparadora e amigo reparador. A gente voltou, Gabrielzinho. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar, cara. Estão deixando a gente sonhar. E por que a gente voltou? Pô, segundo episódio daqui desse nosso podcast, né? Como a gente já se apresentou da outra vez, a gente fez um projeto piloto que, pô, deu certo, a galera gostou, então a gente tá mantendo. Esse aqui é o nosso segundo episódio para falar com você, reparador, com você, reparadora. E, pô, hoje a gente vem com um objetivo específico, né, Gabriel? Vamos falar aí de um tema cabeça. É um tema sensível, muitas novidades aí, um assunto que nós dois estamos vindo aqui também para tirar dúvidas, né? A gente conseguiu algumas perguntas aí de algumas oficinas, de alguns mecânicos, Justo. Então a gente está aqui hoje para sanar tudo isso, né? Ah, mas do que vocês estão falando? A gente está falando de reforma tributária, mas não pula. Não pula para frente. Ai, putz, não entendo nada disso, então não quero saber. Quer saber sim. Se você é dono de oficina, se você é dona de oficina, isso aqui vai afetar e muito no teu dia a dia. Então, por isso que a gente achou super interessante a gente trazer esse tema, porque ele vai começar a entrar em vigor agora. E para falar disso, já que a gente não, né, nós somos dois leigos aqui, né, Gabriel? Vamos trazer aqui todas essas dúvidas, mais dessa visão de quem não entende muito do assunto e também de quem entende, né? A gente trouxe aqui, como o Gabriel falou, um monte de perguntas que vocês mandaram, né? Donos de oficina, reparadores e tudo mais, que vocês acharam interessante. E nosso convidado de hoje aqui, especialíssimo, né? Consultor tributário aqui, Dr. Gilberto, que está aqui com a gente, que vai ajudar a gente a entender melhor tudo isso aí que está acontecendo, né, Gilberto? Gilberto, que a gente chama ele carinhosamente de professor. Ele não gosta, mas a gente chama ele de professor, né, Gilberto? Ah, não é muito... É professor. Professor Gilberto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo que o momento que você está assistindo aí. Fala com nós. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, pela Oficina Brasil, pela Frase Mobility, de nós realizarmos esse momento tributário. Essas pílulas tributárias, como a Priscila sempre fala. Meu nome é Gilberto Alves, sou consultor tributário, sócio da GTA Webtax, uma empresa de consultoria tributária voltada para negócio, para atividade econômica. E um dos focos nossos é o segmento de autopeças como um todo. Eu atuo há mais de 20 anos só prestando consultoria para o segmento de autopeças, logística, transporte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma tributária, focada nesse segmento e olhando lá quase o final do elo dessa cadeia, que são as oficinas. E você, dono e proprietário de oficina, esse momento é importante, porque se você não se preocupar com essa nova realidade, você está dominado. O leão vai pegar, o leão vai pegar. Mas aí, professor, vamos começar então, ó. Como a gente falou, a gente tem aqui algumas perguntas que vão ajudar a gente a direcionar. Perfeito. Aqui, né? Essas perguntas são a voz do reparador, né? Do que eles mais têm dúvidas sobre esse assunto, e às vezes até coisas que talvez eles nem fazem ideia, né? Do que vai mudar e tudo mais. Mas num geral aqui, né? Pra gente dar início. Eu vou gastar mais dinheiro? Eu vou ser cobrado mais? O que vai mudar? Que imposto que eu vou parar de pagar? Que imposto que eu vou ter que pagar novo? Dá uma visão macro aqui pra gente. O que é essa reforma tributária? Tá, ok. A reforma tributária é uma reforma do consumo. Ela não está focada no patrimônio, na renda, nos salários. Então, nós vamos enxergar que a reforma tributária vai afetar preços de mercadoria e serviço no dia a dia. Mas será que vai ter aumento de carga tributária? Depende do lado de quem estamos falando. Por quê? Na realidade, desde o fabricante, o importador, até o final da cadeia, os valores dos tributos vão ser repassados dentro do preço. E quem vai arcar com esse ônus somos nós, os consumidores finais. Nós temos um cenário nesse segmento nosso de autopeça que nós temos o quê? A tributação do ICMS, do IPI, do ISS, no caso de uma oficina que faz reparação com ou sem aplicação de peças, tem mão de obra mais aplicação de peças. Isso é o que já é hoje. Que já é hoje. Então, hoje eu tenho um cenário em que eu tenho ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Então, toda essa tributação acaba impactando no distribuidor, no varejista e lá na oficina e, no consequência, no consumidor final. A reforma tributária vai acabar com essa regra. Nós temos regime tributário, temos o Simples Nacional.
O setor de autopeça ainda tem uma outra agravante, porque ele tem substituição tributária do ICMS, ainda tem um abençoado de um PIS monofásico. O que é esse monofásico? Mono, único no início, onde é pago o imposto lá no início da cadeia e o consumidor final vai arcar com tudo até o final. A reforma tributária vai desmembrar essa regra de tributação que nós temos hoje por segmento econômico. Uma empresa do Simples Nacional tem uma regra, lucro real, lucro presumido tem outra regra. Nós vamos ter um sistema unificado. O que vai acontecer com essa nova reforma tributária? O ICMS e o ISS vão ser substituídos pela IBS e pelo IBS e pela CBS. O que é importante nisso? Hoje, você paga ISS quando é serviço. E quando você vende a peça, ICMS. Nós vamos ter uma regra única. Então, morre o ISS até 2032, nós vamos ter que sofrer, nós temos uma jornada pela frente. Bom enfatizar então. Isso. Existe um período em que isso vai ainda acontecer, né? Não vai ser tudo de uma vez. Período de transição. A tão esperada simplificação só vai acontecer em 2032. Mas o importante é que o IBS e a CBS vão substituir o ISS, vão substituir o ICMS, vão substituir o PIS e COFINS. Retomando. O IBS e a CBS vão substituir ICMS e ISS. O IPI vai deixar de existir. Por outro lado, a CBS substitui o PIS e COFINS. E eu não vou ter mais regime monofásico e não monofásico. Vai ser uma regra única. Então, nós vamos ter um cenário totalmente diferenciado. E a oficina vai precisar se preocupar em precificar, em tratar os seus custos de formação do preço de venda totalmente de forma diferenciada do que nós temos hoje. É uma grande realidade, é uma grande mudança no cenário que nós temos hoje. Nós vamos ter esse IVA dual. Por que é um IVA dual? Porque o IBS e a CBS vão substituir ICMS e ISS. E por que é IVA dual? A maioria dos países da Comunidade Econômica Europeia, eles recolhem um IVA nacional, porque nós tivemos que dividir a carga tributária na nova reforma tributária entre os estados e o município. Então nós tivemos que criar um IBS com parte da arrecadação para o estado e parte da arrecadação para o município. Então nós vamos ter o quê? Um IVA tupiniquim, diferente do que nós temos no cenário. Mas é um grande avanço e uma grande realidade. Mas, assim, o dono de oficina hoje, em relação ao que ele pagava antes, que ele vai começar a pagar, ele vai pagar menos ou mais impostos hoje em dia? Como é que a gente pode entender isso? A gente falou de um monte de siglas, Sim, né? Vamos lá. Então, vamos tentar desmistificar isso. Como regra geral, vou pegar um número, tá ok? Numa operação, se você estiver no regime normal, você paga 18% de ICMS e você já pagou anteriormente 3,1% de PIS e COFINS. Então, se você soma 18 mais 13, dá uma carga tributária de 31%. Ao passo que nós estamos estimando uma alíquota nominal de 28%. O grande problema é que nessa reforma tributária nós temos uma metodologia diferente de calcular os tributos. Então, para alguns segmentos, quando eu olho o serviço puramente simples que eu prestava na oficina, sem aplicação de material, você sai de uma carga tributária normal, considerando lucro real, de 9,25 mais 5, você 10, 14%, vai. O que vai acontecer? Você salta para 28%. Só que, se eu estiver prestando esse serviço para uma locadora, para um frotista, esse valor ele vai poder compensar. Então, aquilo que financeiramente está sendo recolhido, para o empresário que vai tomar o crédito, vai ter uma redução de custo, porque hoje o ISS, o PIS e COFINS, numa manutenção de veículo, num conserto de um veículo, para o frotista é tudo custo. Então, financeiramente, eu entendo que vai haver um valor a recolher maior. Do ponto de vista negocial, quando você vai pegar esse valor que foi cobrado a mais, você vai deduzir também do IBS e da CBS, você tem que avaliar. Então é muito prematuro só dizer que vai ter aumento de carga tributária. O empresário, principalmente da oficina, vai ter que olhar o seu negócio. Por quê? Ele vai começar a fazer conta, né? Conta e separar. Será que eu fico no Simples Nacional? Não fico? Isso aí a gente vai vendo gradativamente. Ok. Há uma visão que você tem hoje. Você acha que está mais simples de fazer essa conta? Porque, de novo, são várias siglas, vários impostos ali. E isso confunde, né? Sim. Muito. Olha só, a sua pergunta foi muito pertinente. Por quê? O sistema de cálculo de tributos no Brasil é sui generis. Só existe no Brasil. Existe uma
regra de gross up, que é cálculo por dentro, onde você destaca 18%, mas você paga 33%. Por quê? Porque você embute o próprio imposto na sua base de cálculo. O que vai acontecer? O ISS você não recolhe 5%, o PIS e COFINS você não recolhe 13,1%. Então, primeiro, vai haver uma transparência. Uma das regras da emenda constitucional 132 do projeto da lei complementar é o princípio da transparência. Se eu pegar R$100 e tiver 28%, vou ter lá R$28 de imposto. Hoje eu não consigo enxergar isso, por causa do gross up, do cálculo por dentro. Vai morrer essa regra de cálculo por dentro dos tributos. Então isso já é um grande avanço. Então, e vai ser um redutor. Então o IBS e o CBS eles não vão ser recolhidos por dentro. Não vai ser calculado por dentro. Tudo calculado por fora igual ao IPI. Então isso você olha, quando você olhar um documento, você já sabe. Olha, comprei um produto celular por R$5.000, vou ter aqui 28%, vai ser os 5.000 mais 28%. E é assim no mundo inteiro. É o princípio da transparência. Então certo. Isso realmente vai ser uma grande... Por isso que é difícil a gente falar em aumento de carga tributária somente falar. Para quem que vai ter aumento? Para o consumidor final, que é o último elo da cadeia, sim. Para o empresário que tiver inteligência de precificar, ele vai ter uma nova regra de negócio. Mas ele tem que pensar, tratar a reforma tributária como se fosse de forma gerencial. E não adianta a gente ficar reclamando que vai ter isso, o governo... Todos os países do mundo, a regra de tributação do consumo é assim, todos. O grande problema do Brasil é que o dinheiro é mal utilizado, mas é uma regra normal que nós temos que seguir. Sim. Bom, dentro desse conceito que a gente falou, né, de por fora, como que isso vai afetar o preço no custo, seja até de produto ou serviço mesmo? Sim. Caso, né? Vamos pegar, por exemplo, uma oficina. Nós temos várias... Você deu exemplos, né? Mas vamos numa oficina direto, né? Vou direto numa oficina. Hoje, uma oficina, ela presta um serviço. Ela pode fornecer EPI para os funcionários, ela pode usar uma estopa, ela pode usar, de repente, dependendo do tipo de serviço, um insumo, uma graxa. Esses valores hoje, tudo é despesa para ele. A empresa, a oficina, que optar por ser contribuinte do IBS e da CBS, estiver no lucro real, no lucro presumido e até no Simples Nacional, uma compra de R$1.000 desses insumos, se for a 1.280 por causa de 28%, o custo para ele é R$1.000. Hoje, quando você compra os R$1.000 e estiver com o ISS dentro do preço, PIS e COFINS, a oficina não aproveita nada de crédito. Então é penalizado o custo dela. Penalizando o custo, penaliza o preço de venda do serviço. Então, na prática, a oficina hoje não pode tomar crédito de energia, vai poder tomar crédito de energia. A oficina hoje ela não pode tomar crédito das ferramentas que ela compra, dos equipamentos de ativo imobilizado, da locação de um elevador de cargas. Ou seja, eu preciso redesenhar o meu negócio. Caramba, isso impacta em absolutamente tudo. Por isso que o empresário precisa repensar o seu negócio. E a maioria dos profissionais contábeis, infelizmente, eles são preenchedores de guia. A gente teve uma reunião recentemente com um cliente desenvolvendo um projeto. Falou, Gilberto, eu não quero mais preencher guia de recolhimento. Então, é uma oportunidade do empresário começar a repensar o seu negócio com uma estratégia de precificação de custo. Não adianta emitir nota fiscal, cumprir obrigação acessória, isso aí o sistema vai preparar. Mas o que adianta? Vou emitir, vou trocar simplesmente a alíquota, eu vou pagar mais imposto? Eu preciso criar uma cultura de tirar proveito desse momento. E você, empresário, precisa enxergar um parceiro, alguém, de preferência a nossa consultoria, que possa te ajudar a focar no teu negócio, não levar teoria, não levar situações que não dá para cumprir. Você vai ter que ter preocupação com o teu estoque, você vai ter que ter preocupação com a sua movimentação de materiais, um controle do teu consumo, e é o momento de se fazer isso. Essa semana nós estamos conversando com um empresário que tem uma oficina, ele está com uma diferença de 8 milhões no estoque dele. A diferença. Diferença de erro de inventário. Inclusive, esse é um ponto importante, né? Porque a gente estava até conversando ali fora antes de entrar sobre essa questão, né? Porque o dono da oficina, às vezes, ele tem muita coisa ali no estoque dele, uma peça recondicionada, por exemplo, né? Que passou ali por uma retífica, algo do tipo, que ele vai ter que ajustar tudo isso a partir de agora, né? Sem falar de nota fiscal, de Sim. toda essa conversa com o cliente ali que ele vai ter também. Eu sempre falo que a nota fiscal, ela é do relatório de saída. Que se entrar lixo, sai lixo computado do outro lado.
eu preciso ter uma estruturação dos meus códigos de mercadoria, meus códigos de serviço, vai precisar reestruturar isso. O importante é ter um controle via OS na ordem de serviço, com ou sem aplicação de material, de mecânica mais serviço. Depende, pode ser uma elétrica, pode ser uma funilaria, uma empresa de funilaria, uma oficina de funilaria, faz reparação de funilaria. A maioria dos insumos que ela utiliza, tinta, qualquer tipo de insumo, ela não toma crédito nenhum, penaliza o custo. Se ela não acordar para ela estruturar a sua precificação, não tiver junto com o RP, eu sempre trabalho com o RP do cliente. Eu só quero que seja customizado para enxergar uma realidade que eu possa tirar proveito dessa precificação, desse custeio. Por quê? Se o seu concorrente não acordar, você pode aumentar a sua margem, seu markup, e ele nem vai estar sabendo sem ter aumento de preço. E nós entendemos dessa forma. É tirar proveito da reforma tributária. Bom, vocês estão vendo aí que né, o assunto é profundo, então, ó, tá aí sem saber o que fazer. Ó, já deixa uns comentários aqui, que o próprio professor aqui já se disponibilizou a sanar dúvidas que vai tá aí nos comentários do vídeo, né, com professor? certeza, a nossa equipe vai estar monitorando e eles, com certeza, ou eu ou eles... Já tá com dúvida até aqui? Já vai deixando aí que a gente já... Com certeza tem dúvida, né? Que é muita mudança aí, né? Pois é, e aí, professor, a gente tem... bom, isso é uma transação, né? Isso é um processo de mudança. Sim. Certo? E pelo que o senhor comentou, isso vai acontecer de fato lá em 2032, certo? Isso. Ela vai começar agora, em 2027. 26 Agora começou só a base Justo. de informações das notas, mas começou. Mas e como é que funciona, então, o modelo velho e como é que ele vai... Como é que esses dois modelos vão se sobrepor um sobre o outro? Como é que vai ser isso? Esse vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Uhum. Por isso que a gente precisa ter expertise inteligente. E por isso que tem que começar a ficar ligado agora. Tem que começar. Esse ano de 2026 é um ano de nós estarmos estruturando, organizando a empresa, para quando chegar em 2027 nós termos um período diferenciado. Estarmos com a casa arrumada para enxergar essa nova realidade. Por quê? Nós teremos um período de transição que começa em 2026 e vai até 2032. Então nós vamos ter o quê? Um calvário tributário para seguir. Pior, nós vamos conviver com dois regimes. Nós vamos ter que conviver com o velho e vamos conviver com o novo. A primeira grande mudança, agora em 2026, são obrigações acessórias, emissão do documento fiscal, vai ter uma cobrança de 0,1% do IBS, 0,9% da CBS, mas elas não vai impactar em precificação, não vai ser cobrado do cliente. Só que as empresas que não emitirem os documentos fiscais com essas informações vão ter que recolher esses valores. E elas vão deduzir do PIS da COFINS que ela teria que recolher. E se você não tiver PIS e COFINS a recolher? Porque muitos produtos no segmento de autopeças são monofásicos. Nossa, então além de começar a implementar, tem que primeiro ver se o teu modelo atual tá tudo em dia. Então, senão eles prorrogaram até maio, salvo engano, deram fôlego porque as empresas não estavam conseguindo. Então nós temos 2 meses ainda para a gente... Para deixar regulado o modelo antigo. O modelo antigo para atender o modelo novo. O modelo antigo está segmentado. Uhum. Agora, em 2027... começa a primeira etapa do jogo. É como se fosse a Copa do Mundo e eu estou fazendo as eliminatórias. Exato. Então, as eliminatórias vão começar a partir de 1º de janeiro de 2027. Nesse período, nós vamos ter uma preocupação muito grande. Por que a preocupação com o estoque? Porque as empresas que optarem por ser contribuinte do IBS e da CBS, entre 31 de dezembro, quem estiver no lucro presumido tem um estoque de mercadoria que ela não tomou crédito de PIS da COFINS, porque quem está no lucro presumido paga PIS e COFINS numa alíquota menor e não tem débito e crédito. E muitos produtos que vão estar em estoque estão no regime monofásico, então ele não tem crédito nenhum. As empresas vão ter que levantar esse estoque. No dia 1º de janeiro de 2027, eles vão ter que contabilizar esse estoque. Por quê? Porque a partir de 1º de janeiro de 2027, a empresa começa a pagar a CBS, numa alíquota estimada aí de 9,3%, com redutor de 0,1%, então são 9,2%. Agora, eu vou pagar o IBS. Que crédito que eu tenho para bater a CBS? Que crédito que eu tenho para bater da CBS? Eu não tenho. Então, esse estoque é um pulmão que eu vou apurar e tomar o crédito em 12 parcelas.
olhem que interessante, se porventura você tem até o mês de junho de 2027 para você fazer essa apuração. Se porventura você não fizer essa apuração do teu estoque, o que vai acontecer? Em janeiro, fevereiro, você vai começar a pagar a CBS sem um crédito, porque suas compras começam a ser tributadas pela CBS em janeiro. Um ponto muito importante. Mas só interrompendo, onde, nessa parte de estoque, né? Porque até o Gabriel levantou até esse assunto antes, mas só voltando, já voltou nele também aqui. O que acontece com peças que eu tenho dentro do meu estoque que, por exemplo, são peças retificadas? Um exemplo aqui, né? Porque isso não passou pelo... São dois cenários. São peculiaridades no negócio da oficina. Sim. Muitas vezes, uma oficina tem coisas que não estão bem regulamentadas ainda, mas vamos lá. Até no cenário atual. Depois eu quero perguntar sobre isso também, que é a questão de assim, que tem muitas oficinas até que... Bom, mas seria outro assunto, que vamos falar de sonegação mesmo, né? Então vamos lá, então vamos focar na tua pergunta. Primeiro, todo o estoque de mercadoria tem que estar lastreado num documento fiscal que você comprou. Você contabilizou, você deu entrada nesse documento e você precisa ter um sistema, um RP que você controla o estoque. A cada ordem de serviço você precisa ter a disciplina, você precisa ter o cuidado e um treinamento interno para que a pessoa vai requisitar uma peça de acordo com a OS, você sabe. Com o tipo de serviço você sabe se tem aplicação de material, se não tem, qual a quantidade que vai ser aplicada ou não. E a partir daí você começa a ter uma gestão da sua movimentação da entrada, da sua movimentação interna e do faturamento para o seu cliente. Então, o que vai acontecer? Nós estamos falando de peças novas, ainda que fosse recondicionado ou comprado no mercado. Talvez a outra pergunta que você vai fazer é só aquilo que eu recondiciono e guardo na minha oficina, mas vamos para outro segmento. Mas então agora, olhando o estoque daquilo, só estou olhando aquilo que tem documento fiscal, que eu alimentei um estoque e que eu estou controlando o meu estoque. Porque se você tiver com o seu estoque com não conformidade, você pode fazer em crédito indevido, porque se você tiver diferença, está acreditando que você não tem, ou até o contrário, deixar de tomar crédito daquilo que está no teu estoque. Então, primeiro, é importante contabilizar esse estoque em 1º de janeiro de 2027. E a partir daí você tomar esse crédito em 12 parcelas. Uma sugestão estratégica de negócio. Na sua oficina, no período de novembro, dezembro, é melhor você trabalhar com critério de just-in-time. Você comprar só aquilo que você vai efetivamente precisar aplicar. Por quê? Programa suas vendas a partir de janeiro de 2027, porque você já toma o crédito integral da CBS. Então eu tenho que estar, hoje, eu tenho que estar pensando no cenário atual e pensando lá na frente. Então, o mecânico que ainda tiver essas peças no estoque dele, ele vai ter que regularizar tudo isso até o começo de 27. A importância de se comprar com nota fiscal é isso dentro do seu negócio. E uma coisa importante, essa regra de levantamento do estoque, se a oficina decidir, ou qualquer outro contribuinte, não somente a oficina, estiver no Simples Nacional e decidir continuar a recolher o IBS e o CBS dentro do Simples Nacional, ele não vai poder levantar esse estoque. Mas é importante você ter um controle do estoque. Só que se você não tiver o teu controle por item no estoque, não tiver a condição de saber se ele é um item monofásico ou não monofásico, então você não sabe... O que seria um item... Monofásico? É isso. Vamos lá. Autopeças... Monofásico e não monofásico. Isso. Então, autopeças tem uma regra específica. Algumas NCMs, algumas classificações fiscais, alguns itens, eles recolhem... O fabricante e o importador recolhe 13,1% do PIS da COFINS no início da cadeia. E depois, o distribuidor vendendo para o varejista vendendo para a oficina, não paga mais PIS e COFINS. Por quê? Porque recolheu no início da cadeia. E isso vai impactar o quê? No custo do atacadista, no distribuidor, no custo do varejista, que já vai estar incorporado na formação de preço do vinho no varejista, e, consequentemente, lá no ponto da cadeia. Algumas NCM, alguns produtos não estão fora dessa regra de monofasia. Na reforma tributária isso não vai existir mais. É uma uniformidade de procedimento. Isso é muito importante, porque a regra para as empresas do lucro real, lucro presumido, vão ser as mesmas. Então eu vou ter o quê? A peça que antes eu tinha 13,1 vai pagar 9,3. Aqui eu pagava 3,65% que estava no lucro presumido, vai pagar
9,3. Eu não tenho mais essa situação. O monofásico mono, é no início da cadeia e o resto da cadeia não se faz mais pagamento. É como se fosse uma retenção no início. A alíquota normal do PIS da COFINS é de 9,25 ou 3,65. O que eles fizeram? Aumentaram para 13,1 para concentrar a arrecadação no início da cadeia e não ter mais o recolhimento para frente. Esse que é o monofásico. Deixa eu falar. Você falou a oficina ainda ela pode optar por continuar no simples, né? E aí ela não vai ter que fazer esse levantamento do estoque, por exemplo, vão ter algumas diferenças. Mas você olhando agora, você acha que a oficina que não optar por sair do simples, ela pode sair perdendo em algum âmbito ali? É legal o pessoal já abrir o olho para isso, não demorar muito? Excelente pergunta. Tem que abrir os dois olhos. Por quê? Primeiro, a reforma tributária, ela não destruiu, distorceu, ou criou, ou acabou com o Simples Nacional. Acontece que hoje, dentro do Simples Nacional, eu recolho, através de várias tabelas, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a CSL, o INSS. E vai puxando a alavanca do caixa aí, né? Vai puxando. Dentro dessa recolhimento unificado, acontece que a emenda constitucional 132, regulamentada pela Lei Complementar 214, ela trouxe um regime híbrido. Por quê? Porque a empresa do Simples Nacional poderá decidir se ela mantém o IBS e a CBS dentro da tabela do Simples Nacional, ou se ela paga todos os outros tributos e o IBS e a CBS ela paga por fora. É uma decisão estratégica. Na nossa visão, ainda nem pensando muito em fazer conta, primeira coisa, tudo que você comprar, se você colocar o IBS e o CBS dentro do Simples Nacional, tudo que você comprar de peças, de serviços, a energia, os equipamentos, as ferramentas, o IPI, você não toma crédito nenhum. Consequentemente, o teu custo para a formação do preço de venda no Simples Nacional fica maior, porque você está carregado de um custo tributário que você não pode deduzir para formar o teu preço de venda. Consequentemente, você já tem um pênalti aqui. E aí o que vai acontecer? Se você optar por estar no Simples Nacional, se essa oficina trabalhar com frotista, com locadora, com empresas que têm contrato de manutenção, o que vai acontecer? Ela vai pagar o CBS, o IBS e a CBS por um percentual pequeno. E as empresas que vão adquirir não podem tomar crédito, porque vai tomar um crédito proporcional ao valor pequeno que ele passa. A nossa intenção, a nossa visão, que nós enxergamos como estratégia de negócio. Primeiro, para quem que a oficina trabalha? É B2C, consumidor final, eu faço para B2C, pessoa jurídica, contribuinte do ICMS. Uma coisa é eu prestar serviço para um hospital, uma coisa é eu prestar serviço para uma clínica que tem frota própria, mas a locadora ela vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Hoje, na sua locação de veículo, você não paga ISS. Se você pegar, você não tem nota fiscal. Você tem um voucher, você pagando, mas você paga PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, para quem trabalha com locadora, com frotista, com empresas, clientes, o perfil do cliente da empresa, nós entendemos que, a princípio, a melhor opção é tirar o IBS e CBS do Simples Nacional, apurar por fora como débito e crédito, por quê? Você vai ter um custeio menor, melhora a sua formação de preço de venda, você pode definir o seu margem, o seu markup, até para manter o preço atual ou ter um preço diferenciado sem perder rentabilidade, e você vai falar para o teu cliente, olha, eu estou repassando o valor aqui, mas você pode tomar o crédito. Nós temos um evento que nós fazemos só para compradores. Nós orientamos os compradores para saber qual é o perfil da empresa do Simples Nacional. Você vai ficar dentro ou fora do Simples. E você, empresário, precisa conhecer o seu fornecedor. Em todos os sentidos. Não somente por causa do Simples Nacional. Então, olhando nesse cenário, eu preciso avaliar, eu preciso conhecer o meu negócio. Por isso que não dá para ficar fazendo teoria sem ter números. Conta fatos, não argumento. Então, aquela oficina de bairro, por exemplo, que atende o pessoal ali da vizinhança,
talvez o melhor caminho seja continuar no Simples nesse primeiro momento, né? Com certeza. Muitas oficinas talvez vão continuar no Simples, ou até, dependendo do valor, se é só o mecânico, vai continuar no MEI. Mas pode ser que... Qual que é a diferença, assim, Tô falando agora também porque eu sou MEI, né? Imagina, que isso. Qual que é a diferença de um para o outro? Assim? O MEI foi uma figura nova que surgiu com a do microempreendedor individual. O MEI ele está regulamentado dentro do Simples. A diferença é que o MEI está limitado no faturamento de... 81, alguma coisa assim, né? Por ano. Então, o que vai acontecer? Para você que está no MEI, você não tem débito nem crédito, você vai lá e preenche e paga um valor pequeno. Se você... Quando você vai para o Simples Nacional, a ME é 360 mil, a EPP que vai até 4 milhões e 800, e dependendo do estado, por causa do ICMS, pode ter um sublimite diferenciado, mas, resumindo, o MEI é alguém que está trabalhando lá de forma uniprofissional, e ele pode ter um empregado, tudo, mas é um valor muito pequeno. Então, acredito que são oficinas muito pequenas. Agora, se você estiver no MEI, vai perceber que o seu negócio vai evoluir, você tem que pensar principalmente em não saltar para o Simples Nacional no primeiro momento. Mas o que é certo é que vai haver controle na emissão dos documentos fiscais, nos serviços, e há uma preocupação no mercado sobre os controles de movimentação financeira com PIX, que você vai começar a não conseguir justificar algumas receitas. É importante você atrelar o teu negócio, o desenvolvimento do teu negócio com o teu patrimônio na pessoa física. O sócio precisa aprender a separar a pessoa física da pessoa jurídica, precisa aprender a apurar lucro e resultado, precisa aprender a distribuir esses valores para ele compatibilizar o patrimônio dele sem afetar a empresa. Tem duas coisas que o senhor mencionou aí agora que eu acho que seria interessante se aprofundar. Primeiro ponto, documentação, né? Uhum. Você acabou de citar a documentação. Como é que vai ficar dentro desse formato novo? Nota fiscal, enfim, toda a documentação no geral. E também, assim, já vamos aproveitar que o senhor está aqui, né? Você mencionou do PIX também. Tem um grande ruído acontecendo, principalmente começou a acontecer agora na virada do ano, né? De dezembro para janeiro. Muito ruído, muita desinformação do que realmente mudou, não mudou. É algo que vem crescendo, né? Muitos rumores, assim, a gente acaba até ficando perdido mesmo, né? Exato. O que vai acontecer. O que de fato é essa mudança no Pix? Como que isso aí vai impactar nisso também? Olha, duas coisas importantes. A primeira pergunta que você fez sobre... Da documentação. Documentação. Os documentos fiscais estão sendo adaptados pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor, pela Secretaria da Fazenda, para contemplar as novas regras da reforma tributária. Então, eu vou ter campos específicos para informar. O base de cálculo da CBS e do IBS, que é única, isso que é muito importante. O mesmo valor, R$1.000, eu vou pagar IBS e CBS sobre R$1.000. Então, eu vou ter lá o valor do IBS e da CBS, qual a alíquota que está sendo praticada. Os documentos fiscais estão sendo gradativamente customizados através de notas técnicas. É importante nós adequarmos os sistemas para atender às regras dessas notas técnicas. Já ficou disponibilizado, as empresas já customizaram, muitas empresas, a software house para poder atender, e é importante eu cumprir essa obrigação acessória de informar, ainda que seja nesse ano, o valor do IBS da CBS, 0,1%, 0,9%. Então, primeiro, vão ser criados documentos específicos para o segmento financeiro. E isso a gente não tem uma previsão de você falou que está no processo de fazer. Está no processo. Não... Eles estão avançando bastante. Por quê? Quando a empresa optar por recolher o IBS e a CBS, os bancos, a instituição financeira, vão recolher IBS e a CBS também. E hoje, olhando a regra do crédito não cumulatividade, a tua contabilidade vai estar preparada para pegar os extratos, os documentos financeiros e qual é o valor que está informado lá, que vai poder tomar crédito. Então, é uma nova realidade que nós temos. Então, os documentos estão sendo customizados. À medida que eles estão sendo obrigatórios a informar, você informa. Estava previsto você não conseguir emitir a nota fiscal, não aprovar a nota fiscal eletrônica agora em janeiro. Eles prorrogaram por quê? Porque é uma nova realidade. As empresas não estavam todas preparadas. Então, ninguém está colocando, isso está sendo admirável, a corda no pescoço do contribuinte, porque a adaptação, essa mudança de cultura é muito grande. Então, nós vamos ter um tempo para isso.
Em relação ao Pix, nós temos que esperar a cena dos próximos capítulos. Na realidade, o governo está instituindo um controle efetivo. Ele já tem algumas dessas informações. O COAF já tem até um determinado valor, você já recebe. Existem informações financeiras que você passa. Então, nós não temos que estar preocupados, entre aspas, com o que o governo vai fazer com o controle do Pix. Nós temos que estar preocupados em ter conformidade, ética nos nossos negócios, saber que não se pode mais trabalhar emitindo um documento fiscal, recebendo, fazendo serviço, não vou emitir nota fiscal. Porque você imagina, você tem um monte de compras... Que é a realidade de muita oficina, né? E essa realidade tem que mudar. Existe até uma mentalidade, assim, às vezes que o lucro, para muita dessa, principalmente dependendo do tamanho da oficina, né, o lucro, ela tá nesse serviço que eu tô fazendo sem nota, né? Mas na realidade o que acontece? Você pensa numa oficina, vamos pegar uma oficina média lá, não importa. Eu tenho um monte de nota fiscal eletrônica porque a maioria dos vendedores de autopeças, revendedores de autopeças, não vão vender para oficina sem nota fiscal. Aí lá na base de dados da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, você tem um monte de nota fiscal de compra de peças. E que nunca tem saída. Se for lá levantar o teu estoque, tem estoque de 10 anos, porque você tem entrada, não tem saída. Uma coisa muito importante que estava fora do controle dos estados e principalmente dos estados do município. Cada município tinha um modelo de emissão de nota fiscal única. E criou-se um modelo de nota fiscal nacional. Então agora esse modelo de nota fiscal nacional de serviço, ele vai direto para a base de dados do estado, do município e da Receita Federal. Mais do que isso, criou-se uma NBS. Olha que palavrão. Nomenclatura Brasileira de Serviço. Cada código de serviço que você prestar na oficina, ele tem um código de referência, é o part number da Receita Federal, do município e do estado. Ele vai saber se aquele tipo de serviço tem ou não uma aplicação de material. Então ele vai ter uma possibilidade de rastreabilidade das suas informações muito maior do que tem hoje. Hoje nós não tínhamos essa informação, então é muito importante o empresário entender que não adianta pensar hoje como certo? Achar que você vai conseguir driblar o fisco, não vai. Cada dia que passa, eles estão mais preparados, mais capacitados e mais organizados para poder fiscalizar em tempo real. Tanto que, na reforma tributária, foi criado um arranjo financeiro, desculpe o palavrão, mas é o que está lá, split payment, que quando você emitir uma nota fiscal de R$1.000, 280 é IBS e CBS, colocar o título no banco, você não vai receber os 1.280 no dia do pagamento. Se tiver dentro do arranjo financeiro, você vai receber os 1.000, os 280 vai para a União, para o Estado e para o município. Já automaticamente. Automaticamente. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter o quê? Uma apuração única dentro do próprio, pelo comitê gestor. Ele vai fazer uma apuração prévia. Se porventura tiver imposto a recolher, ele te devolve em 60 dias, ou se não, o dinheiro já está lá na mão do fisco. Quem planeja no seu fluxo de caixa, considerando o imposto, esperando no futuro benesses de parcelamento, de anistia, está dominado. Ou seja, esse dinheiro não faz parte do seu plano, do seu fluxo de caixa. Voltando, mas acho que também para passar a régua nesse assunto, né, que a gente falou de documentos, né, fiscais e tudo mais. Na prática, como é que isso vai funcionar, professor? Eu digo na prática, assim, maquininha de tirar nota, o software que eu uso... Quais cuidados o dono da oficina tem que ter hoje O que é interessante fazer agora, assim, né? Tipo, na prática mesmo. Na prática. Na prática, a primeira coisa que o empresário precisa fazer é... O software vai mudar sozinho? Não vai mudar. As software houses estão sempre empenhadas, tem até um trabalho diferenciado de estar acompanhando a legislação, porque hoje a matéria tributária faz parte do core business dela. Nós trabalhamos 8 anos com uma software house argentina para tropicalizar o sistema para o Brasil. Então, nós colocamos no nosso DNA e na nossa equipe nós temos uma pessoa de TI. Uma preocupação de validar o sistema, mas na prática, ou com o contador, precisa enxergar se o sistema foi preparado para reconhecer a base de cálculo,
a alíquota, o valor do IBS e da CBS. Para essa primeira fase de teste, essa primeira fase de início de informação dos valores. Porque essas informações vão servir de régua para começar a basilar, tomar como base qual é a alíquota que vai ser adotada para a CBS e para o IBS. Então, primeira coisa, é importante você ver se o seu sistema está gerando essa informação. Porque daqui a pouco, se ele travar e falar que vai validar a nota fiscal, as informações, se você não informar, você não consegue emitir nota fiscal. Então, a primeira coisa, ou, através de uma consultoria, pedir para a gente fazer uma auditoria prévia nos sistemas que está sendo utilizado, nas informações que estão geradas, ou verificar com o próprio contador e com a própria software house se está atendendo. Olhar no documento fiscal se o valor está indicado, ou se não tiver indicado, se está no XML, que é a geração dos arquivos, ou na nota fiscal de serviço. Na prática, ainda é possível, provavelmente as oficinas vão decidir emitir a nota fiscal de venda das peças quando tem aplicação de material e vão ter que emitir a nota fiscal de venda dos serviços quando ela estiver prestando serviço com ou sem aplicação de material. E uma coisa muito importante, alguns insumos que você vai comprar, tipo graxa, óleo, as luvas, material de proteção, eles não fazem parte da sua nota fiscal de venda. Então, você consumiu lá um fluido para você, um desengraxante para você tirar uma peça. Isso é a mesma coisa. Você não vai emitir a nota, você vai considerar isso dentro do teu custo do serviço. Então, porque você não vai vender aquilo. Então, como que eu vou medir esse consumo dentro do meu processo, no meu serviço na oficina? Então, mas é importante eu levantar quais são os gastos que eu tenho. Por isso que o código de NBS, o tipo de serviço vai ser importante para você na tua OS definir homem-hora, vai definir quais os insumos que você vai aplicar naquele serviço, ainda que quais as peças que você vai substituir. Por quê? Eu vou fazer uma funilaria, vou trocar um paralama, vou vender vou emitir a nota fiscal de venda do paralama. Mas não vou trocar farol, não vou trocar lanterna, vou só fazer o serviço de reparo. Ou lanternagem, como falar em Minas Gerais. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar medir qual é o custo disso e o impacto disso dentro do seu preço. Com detalhe, dependendo da sua decisão, tomando crédito nas entradas e nas aquisições disso. E uma coisa muito importante, né, que em 2027 eu falei que nós vamos começar a cobrar a CBS, perfeito? Em 2027 morre a cobrança do IPI, a alíquota é zero. Isso vai impactar no custo para a oficina, vai impactar no custo para o distribuidor, porque como não vou ter IPI, o ICMS-ST, que é a substituição tributária do ICMS, que é o cobrado para frente, vai diminuir. Então tem uma série de coisas que são reflexo. E nós fizemos algumas simulações para um evento que nós vamos fazer agora. Tem situações que a gente identificou uma redução de custo de 12%, de 20%, mas nós temos que fazer contas. Porque eu tenho IPI de 3,5%, 10,4% no segmento de autopeça. Isso vai reduzir o custo para o distribuidor. Consequentemente, se o distribuidor fizer a lição de casa, por isso que o varejista e a oficina tem que ficar esperto. Quando receber um documento, olha por quanto você comprava em dezembro e quanto está sendo cobrado agora. E a partir daí, a gente pode fazer o quê? Uma análise, será que estão cobrando certo? Nós fazemos uma consultoria para você analisar suas compras de 2026 em dezembro e verificar e deixar pré-estabelecido, de acordo com o perfil do fornecedor, qual é o possível valor para aquele item que ele vai ter que adotar a partir de 2026. Porque haverão empresas que vão querer aproveitar essa oportunidade, colocar o valor lá em cima e vai ocupar a reforma tributária. Isso não é verdade. A reforma tributária vai aumentar a carga tributária para as empresas? Vai. Não vai aumentar a carga tributária na operação? Vai. Mas para as empresas, depende. Para o consumidor final, é o grande sofredor nessa cadeia. Agora, as empresas que estão no meio da cadeia, entre o fabricante, distribuidor, varejista e a oficina, elas podem ter uma redução de custo. E aí que vem a expertise do homem da oficina para redefinir sua margem e seu markup. Entendi. Vocês já viram que eu sou apaixonado por esse assunto. Não, Pô. totalmente. Não, e assim, esclarecendo muitas coisas. Imagina, aqui que isso, eu tento. E uma dúvida, assim, vamos imaginar um cenário, né? O
cara ele tem a oficina dele, sei lá, 10 anos, 15 anos, já estabelecido, totalmente adaptado no sistema antigo. Uhum. O que ele tem que tomar cuidado? Quais punições ele pode sofrer caso ele não se adapte a esse novo sistema agora? Caso ele não faça esse passo a passo? Bom, primeira coisa, a gente vai ver que com essa sistemática de apuração assistida, que o próprio... Hoje você entrega a sua declaração de imposto de renda, você pode optar. Se você usa o que a Receita Federal te sugere, desculpe, que é uma apuração assistida, ou se você faz o cálculo e você entrega. Dentro da reforma tributária, haverá um critério de apuração assistida. Por quê? Eles não vão deixar a bel prazer do contribuinte ele apurar e recolher, na maioria das situações. Enquanto não tiver um arranjo financeiro, enquanto não tiver um critério de retenção do IBS e da CBS pelo adquirente do produto, enquanto não tiver uma definição de atribuição de responsabilidade para o adquirente fazer a retenção, tudo isso está na reforma. Você corre o risco do que fazer o quê? Nessa situação da reforma tributária, o grande O vai ser como que eu vou tratar a minha apuração, se eu vou ter uma apuração assistida. Então, você foge do teu controle, mas o que é importante é que nessa apuração assistida, ele vai fazer sua conta corrente lá. Então, você não tem mais tanta liberdade. Então, o que o dono da oficina, uma oficina organizada, tem que fazer, que é a tua pergunta principal? Primeiro, olhar os seus processos internos. Segundo, definir claramente os procedimentos internos de movimentação de material, com compra de nota fiscal, e aí sucessivamente avançar para poder manter mais organizado. Porque em algum momento a chave vai ser modificada gradativamente. Olha só a situação que nós vamos ter. Janeiro de 2029, na nota fiscal de compra vai ter ICMS, dependendo do serviço vai ter ISS, vai ter IBS e CBS. Por quê? Você começa a cobrar, você começa a diminuir 10% ao ano, 10, 20, 30, 40% do ICMS, do ISS, e você começa a avançar anualmente, proporcionalmente, a cobrança do IBS, do IBS, porque a CBS você já implantou. Se você imagina que eu vou ter, num documento fiscal, IBS, vou ter ICMS, se for tributado, e vou ter ISS no serviço. E aí minha alíquota de 5%, vou reduzir 10%? Opa, então eu vou reduzir 10% de 5%, 4%, 5%, dependendo da alíquota do ISS. Você vai ter uma escala para você cumprir isso. E se você não fizer isso na sua precificação de venda, você vai estar contaminado. Se você não recolher, você está complicado. Então nós temos que estar... E os sistemas vão ter que estar customizados, preparados para a gente poder fazer isso. Então a ordem é arruma a casinha. Começa agora. Vai ter um tempinho aí, né? E deixa tudo em ordem, porque é muita coisa. O meu contador, ele vai ter que me ajudar, certo? Mas assim, você teria alguma indicação a mais do que eu poderia estar fazendo? Assim, algum curso ou alguma coisa? Ou tá indo direto para consultoria com o pessoal com o senhor? Pensando... Trazendo outro cenário. Eu já ia direto com ele, tá, gente? Eu já ia direto com ele. Não, Mas só pensando em outro cenário, né? Uma oficina que vai abrir hoje, por exemplo. Para onde que ela tem que ir? Verdade. Opa, a oficina que vai abrir hoje, ela não está tão dominada, porque ela não está com o histórico do passado. Mas ela já começa como? Ela já começa... Hoje, ela começa só indicando o IBS, mas a partir de janeiro de 2026... 27, perdão, ela já começa a recolher 9,2% da CBS. Eu estou trabalhando com o pior cenário, com uma alíquota de 28% de carga total entre IBS e a CBS. Mas a oficina que vai começar agora, ela vai começar de uma forma mais transparente. Ela pode ter um software que possa administrar melhor as suas compras, as suas vendas. Tem um software que vá lá e abre uma ordem de serviço para ela poder definir o serviço com sem aplicação de peça. Tem oficinas hoje, e não são pequenas, que não tem um controle de serviço informatizado. O importante é você controlar dentro do sistema. Se você deixar na mão do BIOS, que sou eu, o bicho inoperante operando o sistema, certo? Não vou conseguir montar nada. Então é importante isso. Então, agora, as empresas,
O contador. Nós temos alguns parceiros, escritórios de contabilidade, como nós também temos a nossa contabilidade, que eles nos consultam para consultoria. Porque nós damos suporte para responder questões normais hoje do sistema tributário atual, fazer levantamentos, mas também fazemos um processo de dar apoio para a implementação da reforma tributária. O seu contador, se ele não estiver antenado com a reforma tributária, pode ser que ele passe todas as orientações para você emitir os documentos fiscais que você pontualmente perguntou várias vezes. Mas emitir o documento fiscal não é nada nisso. É simplesmente cumprir uma obrigação acessória. A coisa mais importante é eu ter uma gestão tributária focada para o meu negócio diante dessa nova realidade. Que proveito que eu vou ter que tirar de forma técnica, olhando os impactos financeiros nos meus negócios, como que eu vou tratar serviço, como eu vou tratar a compra de material, como que eu vou tratar os meus critérios de movimentações internas para não ter diferença de estoque. Isso vai ser fundamental no nosso sistema, nesse novo sistema. Mas é uma mudança de cabeça. E às vezes o barato sai caro. Por quê? Você corre o risco de pagar IBS e CBS a maior, você corre o risco de pagar a menor, mas quando você paga a maior, aí você tem um parto para pedir de volta. É igual o dinheiro que você deposita na conta da sua esposa. O amor, dá R$1.000, R$500, vou tomar um chopp com os amigos. Não, já comprei cerveja. Trazer dinheiro do fisco de volta é a mesma coisa que você tenta tirar bala de uma criança ou pegar dinheiro da esposa que você deu para ela. E elas estão certas em guardar. Mas, nesse sentido, é importante entender que é uma mudança de mentalidade. Não, por favor, não critiquem a reforma tributária. Já existem situações O que o senhor vem ouvindo, assim, né, no meio, né, que você ouve muito, às vezes de clientes, talvez, né? Que o senhor sabe que é desinformação. Assim, sim. Né? Alguma coisa coisas que vocês devem escutar recorrentemente no dia a dia e que seria interessante aqui sanar essas dúvidas, né? Qual é a principal dúvida que surge? A gente tem percebido que os empresários, eles estão começando a olhar a reforma tributária não somente como uma forma de pagar imposto, acabar com essa mentalidade de que não vou emitir nota, vou comprar. Se você compra e vende sem nota, a nossa consultoria não tem como fazer um planejamento estratégico com você. Se você compra sem nota e vende sem nota, também não posso ter um planejamento estratégico com você. Eu prefiro que a coisa seja moral, ético, legal. Não estou fazendo crítica a quem faz isso, pelo amor de Deus, é uma decisão gerencial. Mas até Jesus pagou tributo. Perguntaram para ele de quem que era a casa que estava, a cara que estava lá na moeda, ele falou: de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus pagou, por que eu não vou pagar? Então, não tem jeito. Então, mas nós temos tido, por exemplo, até algumas empresas estão nos consultando, empresário tem nos procurado para o quê? Olha, eu preciso que você faça uma análise do meu negócio. Eu preciso que você faça uma reestruturação. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um mapa do cenário atual, e esse mapa do cenário atual a gente consegue identificar critério de custo, formação de preço, controle de estoque, codificação, e a partir desse mapa a gente traz essa nova realidade para a reforma tributária. Quando nós fazemos esse mapa, a gente procura identificar na empresa. Você tem tributo que você deixou de recuperar, que você pode pedir de volta? Agora, se você compra e vende sem nota, tem descompasso nos seus controles de estoque, você vai abrir uma porta para fiscalização. Não tem, vamos pedir de volta. Quando a gente enxerga isso, a gente consegue também enxergar algumas não conformidades. E todas as vezes que você tiver uma não conformidade, se você regularizar espontaneamente, a sua penalidade é menor ou você não tem penalidade. Nós estamos num projeto de analisar um estoque de uma empresa. Nós vamos procurar, de forma legal, de forma moral, ético, legal, corrigir a diferença do estoque dele. Então, o que eu vejo com preocupação é isso. Primeiro, os empresários estão procurando, de alguma forma, se acercar de uma consultoria, de um trabalho, de uma contabilidade que possa focar nos seus negócios. Se você tem uma contabilidade que tem 300 clientes, que só está escriturando documento fiscal, eu acredito que ela vai te ajudar muito pouco, porque ela não vai pensar no seu negócio. Então, isso para nós tem sido fundamental, para a gente poder
particularizar, individualizar o trabalho do nosso cliente. E depois que a gente passa por tudo isso, quando a gente vai para o cenário novo, a gente começa 2027 com toda a sua base de dados depurada, saneada, e você vai ficar com problema só para corrigir do passado, porque ontem já foi, hoje vai acabar e amanhã eu posso planejar. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso redesenhar o futuro da nossa oficina. Nós podemos junto. E é importante porque a gente vai criar uma mentoria, uma capacitação dos seus colaboradores, porque nós não somos deuses, nós não somos o dono da verdade. Nós precisamos pensar em criar uma mentalidade de sinergia, de trabalhar em equipe. O homem da oficina com o homem da administração, nós temos que juntar todo mundo nesse processo. Então nós estamos num grande processo grande. Para as oficinas, porque você tem centros de distribuições, correto? Os centros de distribuições, às vezes no estado, eles têm várias oficinas. Hoje, o IBS vai ser pago de acordo com a tributação no destino. Olha só que loucura. Hoje, quando você comprou uma mercadoria lá no Rio Grande do Sul, vindo para São Paulo, se você estiver em Jundiaí, você vai ter que saber qual é a alíquota do IBS, a parte do município e do estado de São Paulo. Porque os municípios vão ter alíquotas próprias, vão ter uma alíquota padrão, e os municípios vão poder, e o estado também, definir a alíquota diferenciada. Por isso que essa uniformização, às vezes, é uma utopia. Por quê? Existe uma alíquota de referência e uma alíquota padrão. A alíquota de referência ela vai ser definida pelo comitê gestor, mas a União, estados e municípios vão poder criar uma alíquota padrão, majorada ou diminuída, dentro de limites que vão ser estabelecidos. Então vai ser importante para quem tem centro de distribuição. De repente eu tenho meu centro de distribuição em Diadema, tenho em São Paulo e tenho em Campinas. Só que o meu centro de serviço, porque hoje existem algumas bandeiras de centro de serviço que você vai prestar. De repente, não vai valer a pena ela comprar por Diadema, se Diadema tiver uma alíquota de ICMS menor. É melhor eu comprar por Jundiaí ou por outro município que tem alíquota menor e eu transferir esses materiais, porque a transferência entre unidades do mesmo grupo não vai ter cobrança do CBS e da CBS. Então eu posso ter um planejamento. Por isso que conhecendo a oficina, a amplitude da oficina, a gente consegue ter uma visão muito mais detalhada do que nós temos hoje. Não é pouca coisa, hein, Gabriel? Muita coisa, mas uma baita aula. Né? Uma baita aula. Imagina. Falou que não era professor, né? Não. Ele vem com essa de falar que não é professor, né? O professor vem de profeta, eu estou longe de sê-lo. Sou mais um pecador desse meio. Bom, professor, se tem algum ponto que você acha importante que a gente não tocou aqui, que talvez você gostaria de mencionar aqui para a gente finalizar? Não, acho que a gente conseguiu abordar de uma forma bem resumida os principais pontos. Mas o que eu vejo nesse momento é que não fiquem olhando, porque já tem gente, advogados, querendo judicializar algumas situações da reforma tributária, né? Então, dessas oficinas que não estão em... porque existe uma regra que hoje nós não vamos mais pagar imposto sobre imposto. O Estado de São Paulo já tem 2 respostas à consulta dizendo o seguinte, que o valor que estiver destacado do IBS e da CBS, durante o período de transição, eles vão ter que ser colocados como despesa acessória e vai pagar ICMS sobre esse valor. Nossa, nós estamos num momento de desonerar, de não pagar imposto sobre imposto, e a consultoria do Estado de São Paulo já começou a melar o negócio. Então, mas isso é previsível. Então, nós temos que acompanhar. Existe um projeto de lei PLP 16 de 2025 para regulamentar isso e dizer que não vai ser cobrado imposto sobre que o IBS e a CBS não vão comprar a base de cálculo do ICMS durante o período de transição. Mas isso é exclusivo de São Paulo? Não, mas se a regra... Quando São Paulo lança, você vai ver que todos os estados todo vão... mundo segue, sabe né? por quê? Ele vai colocar um valor a mais para poder... Porque, estou perdendo a arrecadação. Então, eu acredito que vão regulamentar e não incluindo. Eu não estou projetando nos nossos cálculos para discussão com os nossos clientes, para formatar as regras de negócio dele, essa tributação, porque seria uma tremenda falta de bom senso nesse sentido. Mas, como o Brasil não é para amadores, a gente pode esperar tudo.
Mas o que eu vejo muito importante é isso. Não fiquem olhando, contratando consultorias ou fazendo alguma situação em que de alguém que não conheça o teu negócio. Para te dar um bom respaldo, para te dar o teu retorno, precisa conhecer o teu negócio. Eu, por exemplo, não tenho a humildade de falar que eu não tenho tanto domínio sobre o mercado financeiro, estou estudando. Mas o mercado de logística, de autopeças, medicamentos, transporte, revenda, como um todo, nós estamos afundados. A indústria como um todo, nós estamos afundados. Estamos sempre com a nossa equipe olhando o nosso dia a dia. E o que vai acontecer? E é um projeto de que a gente tendo uma parceria com as empresas, a gente vai ter o quê? Um trabalho a longo prazo. Namoro, noivado e casamento. Enxergar isso, porque às vezes aquele que parece ser um investimento caro, na realidade, é um resultado que a gente vai poder transmitir. O empresário precisa mudar o HD dele e enxergar que em qualquer parte do mundo se paga tributo. No Brasil não é diferente. Então o que nós estamos fazendo? Tirar proveito dessa reforma tributária. E é possível nós tirarmos proveito com inteligência na gestão dos negócios, principalmente da oficina. Maravilha. Gabrielzinho. É isso, né, cara? Baita aula. Papo bom, aulas, né? É isso. Aulas aqui, galera, aulas. Bom, professor, quiser deixar aqui seus contatos, então, aproveitar aqui, ó, um momentinho de um jabazinho aqui, para deixar aí seus contatos e tudo mais. Então, a gente tem o que, na realidade, na prática, né? Além de procurar conhecer o negócio, né? Ter muita fé em Deus e contar com o anjo Gabriel para a gente poder avançar com essa reforma tributária. Nosso telefone lá o WebTax, vocês podem consultar o nosso site. Nós temos lá, o meu telefone é 11 9 4734 5224. Do escritório direto é 11 40 48 65 61. Vai estar no vídeo aí, viu, galera? E tem mais um detalhe, viu? Chama lá assim, fala professor Gilberto, boa tarde. Não. O artista tem onde o povo está. Para nós não tem local, não tem distância, não tem nada. Nós queremos ser um verdadeiro aliados de vocês. Nós queremos contribuir para o crescimento desse setor. Nós tivemos no Sindirepa, tivemos na Alma Talks falando para o segmento do automotivo. Nós queremos andar de mão dadas com vocês para juntos nós criarmos uma jornada até 2032. E a gente não fazer disso um calvário tributário. Não esperem amanhã, porque quanto antes vocês trabalharem, vocês vão estar defendendo o seu negócio, o seu lucro, a sua lucratividade, o seu resultado. Pô, e até 2032 tem tempo, né, professor? Dá pra... né? Não tem desculpa não, né? Não espero estar aqui. Tem podcast explicando aqui, tem um monte de coisa. Pô, se vacilar é porque... E mais, né? Tipo, a gente falou de vários assuntos aqui, né? Desde a gestão do estoque ali, de organizar, e a gente também, a Oficina Brasil também tem esses treinamentos, né? Então a nossa temporada de treinamentos aí de 2026 já tá chegando, então fiquem atentos que a gente tem muita coisa lá. Peçam pra gente também. Passo, exato, né? se tem essas dúvidas, peçam pra gente. A gente pode estar também pensando, né, em treinamentos específicos para Sim. isso. Talvez trazendo o professor aí. Pode. Que inclusive uma palestrinha dele no Connect ia ser legal. E nós vamos fazer um projeto bastante customizado para o teu negócio. Uma coisa muito importante para as oficinas, é o último recado que eu dou, que esse é importante durante 2026. Reestruturar o teu estoque, organizar o teu estoque, levantar o estoque no dia 31 de dezembro de 2026, reconhecer esse estoque em 1º de janeiro de 2027, senão você vai perder dinheiro, porque dependendo você vai pagar a CBS sem crédito nenhum. Planejar as suas compras, o seu abastecimento no período de novembro, dezembro, ou no outubro, novembro, dezembro, no trimestre, para comprar efetivamente aquilo que for necessário à prestação e, a partir de janeiro de 2027, focar nas suas compras, tá bom? É isso, maravilha. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite aqui, vir conversar com a gente. Ótimo papo, excelente, aprendemos muita coisa, eu tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu aí. E não esqueçam, né? Ficou com dúvida, manda aqui nos comentários, manda nas nossas redes sociais. Deixa ali que o professor mesmo aqui se comprometeu a responder. Aí, se tiver dúvidas mais profundas. Inclusive é um assunto aí que eu acho que a gente vai
levar provavelmente durante todo o ano. Não, né? com Então, certeza. Talvez a gente até renove esse conteúdo, porque acho que no meio do caminho coisas Sim, podem já estão acontecendo podem mudar. sem problema nenhum. É isso. Bom, galera, não se esqueça então, segue aí a gente, se inscreve no canal, segue em todas as nossas redes Oficina Brasil. Muito obrigado também a Frasley, né? Que Sim. possibilitou essa conversa aqui também. valeu, Na Frasley. descrição a gente vai deixar todos os contatos aqui do professor, Perfeito. da Frasley, da gente, tá tudo aí. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele Dá o joinha, dá o like. tapão no like aí Compartilha, pra gente. pessoal aí, compartilha com todo mundo da oficina, compartilha com os amigos Exato, mecânicos com os também. amigos aí que tem Certeza oficina que é um papo que vai ajudar todo mundo. e que tem pano pra manga aí. É Fechamos, isso aí, galera? Fechamos. Com certeza, se você não se preocupar, tá dominado. O professor falou. Valeu, galera. Falou!